Boa tarde, é com alegria que nós iniciamos mais um encontro com mais um dos professores dos cursos que estão sendo disponibilizados pelo FIME. Hoje, o curso prestigiado é o curso de arranjo coral, ministrado pelo professor Tarcísio Lima. O professor Tarcísio Lima é compositor, arranjador, instrumentista de violão e contrabaixo e poeta. Licenciado em Música pela UES em 1981, é ex-professor de contraponto e harmonia do curso de extensão em música do Instituto de Cultura e Arte, ICA, da Universidade Federal do Ceará, UFC, até 2006, quando o SEM desembocou no curso de educação musical da UFC. Compôs a primeira ópera cearense, Moacir das Sete Mortes, ou A Vida Desinfeliz de um Cabra da Peste, com libreto de Oswaldo Barroso, publicado em 2009 pelas edições UFC. Criou arranjos para gravações e concertos das obras de diversos artistas cearenses, como Eugênio Leandro, Pingo de Fortaleza, Daniela Montezuma, Nonato Luiz, Coral da UFC, Coral Zoada, Orquestra de Cordas Eleazar de Carvalho, entre outros. Foi professor de violão e de harmonia em diversas escolas ou cursos livres de Fortaleza e ou do interior, como SESI, Polo de Música de Messejana, Escola de Música Branca Bilhar, Crato, Ceará, Festival Música na Ibiapaba, em 2011, 2012 e 2013. Envolvido no movimento de música nordestina de raiz, ou música cultura popular nordestina, já participou de diversos grupos, como o Quarteto Pan, em 1977-78, e o Quarteton, em 1987. Esperantista, membro do Movimento Nacional e Internacional de Cultores e Divulgadores da Língua, ganhou diversos prêmios e menções honrosas por sua produção litero-musical em Esperanto, em diversos concursos especializados. Barra do Garças, em Mato Grosso, 1995, Tempere, França, 1995, Praga, República Tcheca, em 1996, Tel Aviv, em 2000, etc. Lançou em 2001 o CD Brasileirices na Estrela Verde, uma coletânea de canções autorais em Esperanto. Atualmente participa do Quinteto Agreste, do qual foi cofundador em 1974, atuando até 1976 e reiniciando as atividades em 2002. E no Quinteto Agreste, o professor Tarcísio Lima atua como vocalista, instrumentista, arranjador e diretor musical. Então, é com muita satisfação, muita honra, né, e muita alegria que nós damos as boas-vindas ao professor Tarcísio Lima, né, e desde já agradecemos a sua participação no FIME, a sua colaboração com essa temática de curso e a sua presença hoje aqui nessa tarde e noite. Beleza, muito bem, Brena. É uma alegria muito grande para mim estar somando com todas as pessoas, com todas as atividades, a minha atividade entre as que foram disponibilizadas
pelo Festival Internacional de Música Instrumental, Mansueto Barbosa, muito justa homenagem ao Mansueto. E, bom, para mim, como eu estava dizendo, é uma grande, grande, enorme satisfação estar junto, estar por perto, estar dando a contribuição que me compete, que me cabe dar nesse momento, né? Então, eu estou aqui completamente à vontade dos interessados para os seus possíveis questionamentos, para as suas dúvidas a respeito do que foi vivenciado nas 4 aulas que nós tivemos, né, com o trabalho que realizamos, e caso haja pendências, dúvidas, que sempre há, né, é uma coisa muito breve, muito exígua. Se os cursandos quiserem fazer alguma pergunta a mais de algo que não tenha sido satisfatoriamente compreendido, essa é a hora. Se eu não souber, eu prometo que estudarei e vou pegar o e-mail da pessoa e vou responder, nem que seja a posteriori. Maravilha, vai atrás e Pronto, com certeza. pronto. Então, né, nós já podemos começar, né? Eu deixo a palavra agora com você, né, para compartilhar conosco as suas experiências, né, os seus conhecimentos, né, que foram construídos durante a sua trajetória de vida, trajetória profissional, trajetória de formação como músico, né? Então, é uma honra para a gente, né? E agora ficamos com a palavra do professor Tarcísio Lima. Muito bem, muito obrigado. Pois é, como eu estava dizendo, neste meu momento aqui de contato com vocês, eu quero dar relevo à importância da atividade musical, vocal, coral, em específico, como sendo uma atividade educativa de extrema riqueza para quem pretende escrever música, mesmo em se tratando da música instrumental. Alguém pode, inclusive no início da minha primeira aula, eu falava isso. Alguém pode até se admirar de que, ora, mas se o assunto é música coral, canto coral, arranjos para um grupo coral, o que é que isso tem a ver com a música instrumental? Tem a ver muita coisa. Tem a ver com tudo. A música coral é o nascedouro. Podemos dizer que a expressão vocal, a expressão musical vocal, ela está no próprio homem, basta dizer isso. O homem, o cantor, o que canta, traz em si próprio o seu instrumento. Quando um flautista tem o seu instrumento, um violonista tem o seu instrumento lá ali, fora dele, ele tem alguma coisa que é um apetrecho que ele vai pegar e vai lançar mão e vai utilizar. O que canta, a pessoa que canta, tem em si próprio, no seu próprio corpo, o seu instrumento. E esse instrumento foi dado ao homem desde sempre.
E como nós, todo mundo sabe, que nós não inventamos, não criamos a rigor, não criamos nada. Nós nos apercebemos, nós nos damos conta, nós notamos e, é claro, uma vez notando, a gente vai tirar partido daquilo que a gente se deu conta, daquilo que a gente tem. A natureza nos deu e nos dá essa possibilidade da fala e, conseguintemente, do canto, do canto. Há quem diga até que o homem cantou antes de falar. Sem questionar, sem pôr em xeque a afirmação, a afirmativa, o fato é que o homem cantou. E em descobrindo a música, através de um longuíssimo processo, um processo tão longo quanto a própria permanência do ser humano na Terra. Nós estamos nos assenhoreando dessa habilidade de comunicação musical através do nosso corpo, seja no ponto do canto propriamente dito, da própria percussão corporal, que enriquece por demais determinadas linhas de trabalho, de composição, de atividade grupal, como atividade coral, atividade de coro, em que, para uma diversificação da fonte sonora, há todo um trabalho percussivo muito rico, uma gama imensa de sonoridades que nós podemos, de que nós podemos lançar mão para o desenvolvimento da nossa mensagem artística, da nossa mensagem musical, corporal. E, em específico, aqui, neste nosso assunto, a linguagem coral melódica, o canto propriamente dito. Então, o homem canta, o homem tem a sua voz, como o homem que eu me refiro aqui, desculpem-me os que, infelizmente, não se sentem representados mais pela linguagem comum. O homem aqui que eu estou falando é o ser humano, não é o ser masculino. Não é o ser masculino, é o ser humano. É o homem nesse sentido, no sentido de humanidade. Não é? Então, o homem canta, o homem cantou e se encantou com isso. O homem se encantou com o seu canto. E procurou desenvolver isso e procurou encontrar formas de expressar esse seu pendor musical em diversos instrumentos de diversas origens que ele criou, que ele produziu. Ele, possivelmente com a ideia, com a tentativa de imitar a própria musicalidade de que a natureza já tinha dotado aquele artista. Né? Então, ele foi inventar instrumentos, ele foi
percutir, a gama dos instrumentos de percussão é enorme. Então, foi criar. Entre esses instrumentos, há os instrumentos melódicos, os instrumentos harmônicos, com os seus diferentes timbres. Esses timbres foram, de pronto, associados aos timbres diferentes da voz humana, da voz daqueles cantores, da voz daqueles artistas que se expressavam musicalmente com o seu potencial natural. E foram criando instrumentos de sopro, instrumentos, entre os de sopro, os instrumentos de madeira, os instrumentos de metal, em diversos tamanhos, cada tamanho específico. Quando você vê, por exemplo, uma trompa de harmonia, uma trompa francesa, aquele instrumento cheio de volutas é um cano através do qual a gente sopra, e com uma determinada embocadura, então, ele produz aqueles sons básicos que, através do jogo de força no sopro, vão se modificando as notas, os tons. Muito bem. Se a gente esticasse, se nós esticássemos uma trompa, todas aquelas volutazinhas que o instrumento tem, se a gente esticasse, a gente ia ver que aquele cano metálico é bastante longo, tem uma longura considerável. A trompa em mi bemol, a trompa em fá tem uma diferença de tamanho. Ela é mais aguda, é um instrumento mais agudo. A trompa em mi bemol é um tom mais grave do que a trompa em fá. A trompa em si bemol, uma outra dimensão para esse tubo. De acordo com cada dimensão, a timbragem específica de cada instrumento. Um trompete, embora tendo uma forma diferenciada da forma da trompa, ele vai nos mesmos processos. A sua concepção obedeceu ao mesmo princípio. O tubo, se nós pudéssemos esticá-lo, nós íamos ver que ele é também bastante longo. Ele produz os diferentes tamanhos do instrumento sem que se perca a natureza da música, de um instrumento de sopro, de um instrumento de metal, mas um instrumento muito agudo. Então, se nós formos comparar um trompete com um trombone, por exemplo, a diferença é bem acentuada. Se nós formos comparar o trombone com uma tuba, a diferença também é muito acentuada. Isso foram obtenções, foram descobertas
que exigiram, podemos dizer, muitos anos, muito tempo para os artistas, os construtores pusessem a sua engenhosidade e, futuramente, todas as vantagens dos conhecimentos tecnológicos para a obtenção de uma sempre maior qualidade para para os resultados sonoros daqueles instrumentos. E nós só falamos aqui dos de sopro. Nós temos, por exemplo, nos instrumentos de sopro, nós temos entre as madeiras os saxofones. Os saxofones, alguém poderia dizer assim, mas saxofone não é metal? Não é um instrumento metálico? É, um instrumento metálico. Mas a palheta do saxofone é uma palheta de madeira, e essa palheta o colocará entre as madeiras na questão das sonoridades. Então, os saxofones estariam associados aos clarinetes, aos oboés, aos fagotes, que são as madeiras. Os sopros também são instrumentos de sopros, mas são instrumentos de madeira, e eles participam também pela sua palheta dessa classificação como instrumento de madeira. Pois muito bem. Aí nós temos o saxofone soprano, sax alto. Alto é uma abreviação de contralto. É a mesma coisa. Se você falar sax contralto, todo mundo entende que sax contralto e sax alto são sinônimos, são expressões sinônimas para o mesmo instrumento. Mas veja bem, soprano, contralto, tenor, sax tenor, baixo, barítono, sax barítono, baixo, todos inventados por Adolphe Sax, um construtor de instrumentos. Ele, como a família era uma só, ele passou ele dispôs da seguinte forma: tudo vai ser escrito no mesmo canto, na mesma clave de sol, as mesmas notas. Mas, como são montados em diversas tonalidades, os instrumentos são de diversos portes, são de diversos tamanhos, e aí eles terão resultados sonoros diferentes, né? Então, o sopranino, que é ainda mais agudo do que o soprano, um saxofone menorzinho do que o sax soprano. Em seguida, o soprano, o contralto, o tenor, o barítono e o baixo. Não sei se há um saxofone contrabaixo, não me ocorre. Acredito que não. Bom, não é do meu conhecimento. Até o baixo, sim. Então, acredito que isso chama atenção. Quando você vê soprano, contralto, tenor e baixo, mas isso não são as vozes do coro? São as vozes do coro. Em tudo, o homem buscou imitar a natureza. A natureza sempre é a melhor fonte de inspiração. Quem pinta sabe muito bem o que eu estou dizendo. Está em busca de captar as tonalidades de cores que a natureza nos oferece. Os professores de pintura aconselham a seus alunos, ao pintar
qualquer paisagem, observar o máximo possível todas as tonalidades. Um verde que uma pessoa leiga olha numa paisagem não é exclusivamente um verde. Se compõe de muitas cores que o olhar experimentado sabe identificar e reproduzir. Por isso, as obras-primas têm aqueles detalhes de que necessita uma obra para realmente se tornar digna desse nome, de obra-prima. Então, na música, também o homem foi observar a natureza. Deus é o pai da criação artística também. Perdoem-me as pessoas que não acreditam em Deus. Eu sou deísta e sou convicto de que a criação divina já nos mandou para a vida com essa aptidão engatilhada no nosso ser. Um momento ou outro, aquilo iria disparar e nós iríamos ser despertados para a arte, para o teatro, para a pintura, para a escultura, para a música, nas suas mais diversas manifestações. E aí está o nosso ponto. Música, arranjos corais, sendo um importante meio para a obtenção de experimentações, de experiências, de combinações, para quem quer também enveredar pelos caminhos da música instrumental. Sim, senhores, com certeza. É uma possibilidade. Você tendo o instrumento, você está em contato com as pessoas, cada qual tendo a noção e o domínio do seu próprio instrumento. Ele é em si, o seu corpo é o seu instrumento. Então, fazendo uso dessa escrita, a pessoa se experimenta para voos, depois voos, não diria voos mais altos, mas eu diria voos complementares àqueles voos iniciais por exemplo, das flautas doces. Igualmente, flauta soprano, flauta contralto, flauta tenor, flauta baixo. E aquela menorzinha, flauta sopranino, pequenininha. Escritas do mesmo modo, mas como no caso do sax tenor, ou melhor, do saxofone, a família dos saxofones, com as sonoridades diferentes, as tonalidades diferentes. No mesmo local onde você escreve um dó para uma flauta soprano, que é aquela mais comunzinha, você obterá, graficamente, você tem a mesma nota, mas você obterá a nota Fá para a flauta contralto. A mesma posição também, com todos os orifícios fechados. Na flauta soprano, você tem a nota Fá, a nota Dó, por exemplo, flauta soprano. Na flauta contralto, você tem a nota Fá. A flauta contralto claro, o contralto é uma voz mais grave do que o soprano. A flauta contralto é uma quinta, um intervalo de quinta abaixo da flauta soprano. A flauta contralto é uma quinta abaixo da flauta soprano. A flauta tenor
é uma oitava abaixo da flauta soprano. E a flauta baixo é uma quinta abaixo da flauta tenor. E há uma diferença sensível nos tamanhos dos próprios instrumentos, porque é desse tamanho, é o tamanho do cano, a passagem do ar, a vibração do ar na extensão daquele cano é que vai produzir aquelas sonoridades ideais. Tá bom? Então, de acordo com o tamanho do cano, você terá as mesmas posições, mas outras notas. Facilita muito o aprendizado, facilita muito a noção para o canto e para a escrita de outros instrumentos. Os instrumentos de sopro, esse sopro, esses instrumentos poderão ser uma grande ferramenta para o domínio da escrita. O próprio coro, nesse caso, sendo também a escrita coral, sendo considerada como a nossa escola maior, não é? Porque através disso nós poderemos complementar com os instrumentos a comunicação nessa linguagem puramente musical. Porque o canto tem o texto. O canto, geralmente, os cantos, os hinos, as canções, o nome está dizendo, canção é uma peça musical para ser cantada. Né? Então, tem o texto que serve de anteparo, serve de auxílio para a compreensão da mensagem final. Mas não é necessário. O texto pode ser dispensado e a atividade musical ser satisfatoriamente realizada, sem o menor embargo. Não, mesmo em se tratando de um grupo vocal, de um coral, não há a necessidade de um texto. Sempre. É possível que a gente tenha um trecho ou toda uma peça sem texto. O coro fazendo sílabas até onomatopeias ou outras ideias que reproduzam simplesmente sons, talvez preferencialmente vocálicos, para a criação de uma ideia musical sem texto e que tenha conteúdo musical. Que tenha conteúdo musical. No caso da música com texto, aí a música e a letra precisam andar em conjunto. O autor, de preferência que pudesse ser o mesmo autor, para que ele pudesse dizer a mesma coisa, a mesma ideia, nas duas linguagens, a linguagem falada, ou não diria nem a linguagem falada, porque quando nós tratamos de canto, arte cantada, música para cantar, nós estamos falando de arte. A arte pressupõe que seja algo mais especial do que simplesmente a gente juntar várias frases triviais que não teriam um sentido elevado. Bom, isso não seria, talvez,
isso tudo pode ser revisto, porque, dependendo da ideia que o autor tenha, dependendo daquilo que ele quer mostrar, que ele quer dizer em seu trabalho, ele pode realmente lançar mão de qualquer recurso que facilite a ele ou que possibilite a ele a passagem dessas ideias. Fazer, dar esse recado, cantar essa mensagem. Bom, eu estou aqui falando a respeito da atividade do canto em associação com os primeiros passos do ser humano dentro da atividade musical. O canto e a percussão foram fundamentais para a autodescoberta nossa como seres musicais. O canto, pela projeção da nossa voz, ao cantarmos, que é diferente de quando fazemos a projeção da minha voz não é a mesma quando eu falo simplesmente ou canto. Não, não é a mesma, não. O canto, as palavras as palavras triviais, elas não teriam, talvez, essa minha maneira de ver, neste momento, se eu for trabalhar uma composição, ou sei lá, se eu for precisar de dar um outro tipo de mensagem, quem sabe eu vou desdizer tudo isso. Mas as palavras triviais, como elas, via de regra, não são artísticas, o nome está dizendo, são triviais, são as coisas desgastadas do dia a dia, mas às vezes o dia a dia é carregado de poesia e a gente não vê. E essa poesia do dia a dia pode estar incerta, não de incerteza, de estar inserida, pode estar incerta na outra, uma obra de arte imbricada na outra, que é a poesia e o canto. Isso, o resultado é música e de uma qualidade magistral. Nós temos excelentes compositores e no Brasil, então, excelentes compositores que dominam os fazeres. Às vezes até a gente pode até dizer assim, não, mas essa pessoa não tem tanto conhecimento, mas já teve. Bom, eu sou reencarnacionista, então o meu lado reencarnacionista me afirma que mesmo aquele conhecimento que não tenha sido cultivado agora, hoje, coisa de pouco tempo atrás, ele pode ter sido angariado há muitos e muitos anos. E é patrimônio. O patrimônio você usa quando lhe aprouver. É seu, é nosso. A única coisa que temos nosso é o que amamos e o que sabemos. É a única forma que nós temos de sair desta vida mais ricos do que quando chegamos, é aprendendo e amando. Fora isso. E os seus negativos. Desaprender, não, porque não existe desaprender. Uma vez que a gente sabe, eu posso dar exemplo, a leitura. Um dia você não sabe ler. Você não sabe ler. E, portanto, você não tem acesso à comunicação pela leitura. Num dia você é alfabetizado. E, a partir daí, você sabe ler. E isso não retorna. Isso não retrograda. Uma vez que nós saibamos ler, nós estamos fadados a saber ler. No momento que você põe os olhos em cima de uma palavra,
você sabe o que é que está escrito ali. Embora você não queira, mas eu não quero ler. Mas não quero ler. No momento que você olha, aquilo está estampado na sua frente. Esse é o conhecimento. Então, a gente não retrograda. Agora, a gente pode estacionar, não querer. A gente a gente tem tudo para aprender. Amor ao aprendizado, amor à ação de aprender, nós temos motivos para ter em toda a nossa existência. Aliás, como reencarnacionista que eu acabei de me afirmar, em todas as nossas existências, nós precisamos manifestar o máximo possível amor ao saber e amor ao amar. Você enriquece de dinheiro e desenriquece. Você vira pobre, você vira rico, você vira pobre de novo, você vira rico, você perde coisas materialmente. Mas você não perde jamais o seu saber. A não ser, momentaneamente, quando por alguma situação que eu particularmente considero alguma situação necessitária de sua necessidade, você afeta o seu potencial de consciência. Você não sabe que sabe. Ou então sabe tanto que algumas pessoas lhe colocam na condição de louco. Em geral, é conhecido e reconhecido que os loucos, muitas vezes, são considerados assim por suas ideias. E muitas já foram as ocasiões em que as ideias de algumas pessoas que foram taxadas como loucas já se tornaram verdadeiras maravilhas em pessoas outras do futuro que continuaram estudando e continuaram amando e continuaram se desenvolvendo e continuaram se envolvendo no crescimento seu e de outras pessoas. E o que já foi considerado no passado como uma loucura de um determinado louco, percebeu-se que aquele louco era simplesmente um grande potencial, uma grande genialidade, e que aquilo não tinha nada de loucura, e que a pessoa simplesmente era uma genialidade. Acontece, já aconteceu demais. Então, em relação a esse potencial da arte cantada e da arte tocada, nós temos vamos dizer assim, nós temos a entender que todo o nosso potencial de fazedor de música e de apreciador de música, todo o nosso potencial está não no nosso corpo, está em nós, em algo em nós que é a parte principal, é a parte que quer, é a parte que faz, é a parte que cria. Alguém poderia dizer que não, alguém que não seja, por exemplo, espiritualista. Mas eu conheço pessoas, Tarcísio, conheço pessoas que não têm condições. A gente olhando só uma foto, aí a pessoa olha para aquela foto e diz assim, só pode dizer isso. Não, essa pessoa não tem condições de tocar violão. Porque essa pessoa só tem um braço.
e depois passa um vídeo e a pessoa está tocando o violão. E aí alguém poderia ver outra foto e dizer, não, mas esse cara tem uns bracinhos, só que as pontinhas do dedo aparecendo aqui, não tem braços. Esse camarada não tem condição de tocar piano, de tocar teclado. E aí passa no outro filme, no outro vídeo, o cidadão tocando o piano com os pés. Ou seja, o desmentido da vida, o desmentido da prática com relação às ideias preconcebidas. Há necessariamente uma parte em nós que é a parte do artista. O artista não é isso aqui, não é o corpo. O corpo pode estar absolutamente são e a pessoa não manusear nada. Pegar uma flauta doce e não conseguir soprar 2 notas. A pessoa pode pegar o seu instrumento que já está pronto, uma pessoa sã, uma pessoa com o seu potencial do seu aparelho fonador absolutamente em ordem e não consegue emitir 2 notas corretas, afinadas, na altura desejada. Portanto, não é o corpo que canta, não é o corpo que toca, não é o corpo que pinta, não é o corpo que esculpe, é através do corpo. Pintores existem que pintam com os pés, com a boca. O aleijadinho amarrava, já nos dias mais críticos da sua hanseníase, amarrava os aparelhos para o seu trabalho de escultura, amarrava nos pulsos, nas mãos para trabalhar e fazia aquelas maravilhas que eu, Tarcísio, com as minhas 2 mãos perfeitas, vou lá e pego as mesmas ferramentas e não consigo, quebro lá um monte de pedras e estrepo lá os dedos, dou martelada onde não é para dar martelada e tal, e não faço nada. Então, alguém não é apenas aquele corpo que chegou lá e dominou a situação a ponto de ter uma escultura com um grande potencial artístico ali, de comunicação, de criação. Algo mais especial que naquele momento estava se servindo de um equipamento defasado. Uma pessoa com um instrumento, um grande artista, um grande violinista, com um violino ruim, ele é capaz de tocar muito bem. Melhor do que um violinista medíocre. Medíocre é apenas aquele que quer dizer que não sai do meio, é assim, é intermediário, é um cara que não é exponencial. Não é dos piores, mas também não é um grande expoente do instrumento. Medíocre tem esse sentido. Então, um violinista medíocre, ele pode tira uma sonoridade X daquele instrumento e tal, mas aí vem um camarada que é uma genialidade e conseguirá tirar sonoridades ali que muitas pessoas vão se emocionar com aquele trabalho artístico. A arte é isso, o artista é assim. Portanto, o artista é o camarada que manuseia o seu corpo, aquele corpo que tem. Então, o canto está nessa condição. O canto coral. As pessoas se reúnem para fazer isso. A observação, o estudo não é mais do que a observação da natureza.
O ser humano vem vivendo há quantos anos? Desde que houve o ser humano na Terra? Nós estamos de observação em observação. Passamos de observação em observação. E podemos tirar daí um grande veio de comunicação artística, de comunicação de alma para alma, de comunicação de sensibilidades, através da voz. Da voz falada, sim, é possível, e, em especial, da voz cantada, como sendo o principal dos instrumentos que estão hoje ao serviço de todos nós que exercemos algum papel na música. Todos os instrumentos. E eu quero dizer que uma das principais finalidades deles, dos instrumentos, é a imitação desse instrumento natural de que a natureza nos dotou. A nossa voz, o nosso canto, a nossa percussão, aquilo que nós podemos fazer com o nosso próprio corpo. Do jeito que a natureza nos deu esse corpo, a gente pode empregá-lo em realizar música para cantar, música para comunicar dar as nossas mensagens, com texto, sem texto, com contexto, sem contexto. Isso vai depender das ideias que cada um queira imprimir aos seus trabalhos. Estamos aqui aos quase 53 minutos de atividade. Eu quero crer que estamos somente, na grande maioria das ocasiões, somente você e eu na sala, né? Isso, porque muitos das pessoas que estão inscritas no curso vão acessar esse material depois, né? Certo. No YouTube, no site, né? Então as pessoas vão ter essa oportunidade de acessar. Mas eu estava aqui ouvindo você falar, e aí estava pensando aqui, quando você fala Você está me ouvindo? Fala, porque eu sou um grande falador. Eu estava aqui pensando, né, quando você falou que acredita, que entende que vem de dentro, né? Não vem só do corpo, né? Vem de algo mais, né? E aí eu estava pensando assim, eu entendo isso como a essência, né? É como se a gente estivesse dentro da nossa essência, né? Um dos aspectos que compusesse essa essência fosse esse aspecto artístico, né? Essa parcela artística da nossa essência, né? E aí eu estava lembrando que tanto quando eu estava estudando no curso de licenciatura em música e depois quando eu estava como professora substituta do curso de licenciatura da UFC, é uma temática que é sempre muito presente nos cursos de licenciatura, que é por que estudar arte, né? Ou especificamente música, né? E aí, assim, a minha grande bandeira, né? A grande bandeira que eu sempre levantava é essa, né? É que a arte, ela faz parte da nossa essência. E a gente precisa, assim, um dos caminhos, ou um dos caminhos que podem ser interessantes para a gente caminhar numa trajetória de encontro ou de reencontro com essa nossa essência, né? O ensino, né? A formação, até porque na escola, por exemplo, a criança passa muitas horas, né? A criança ou adolescente passa muitas horas ali na escola, né? Estudando um monte de coisa e muitas vezes se deixa o ensino e a aprendizagem da arte, assim, uma parcela muito pequena, mas pelo menos, assim, precisa estar presente ali, né? Embora a gente acabe
tendo na vida outras maneiras de acessar esse aspecto da nossa essência, eu acho que é super importante que a gente tenha isso também no ambiente escolar, né? Já comece dali, né? Então, é importantíssimo isso que você falou, né? E coincidiu muito, assim, que o meu pensamento também caminha nessa direção, assim, de entender que a arte, a música, mais especificamente, eles já estão dentro da gente, né? A gente só precisa reencontrar isso, redescobrir, né? E construir da maneira que a gente entende, ou que do modo como as oportunidades vão aparecendo também, né? Isso. Porque as oportunidades são diferentes, as histórias de vida são diferentes. A vida propõe e a gente reage, né? Isso, exatamente. E aí eu estava também, quando você falou sobre a pintura, né? E aí eu estava aqui pensando, né? Assim, eu tive algumas experiências em corais, mas não foram experiências muito longas, né? Assim, de passar alguns anos no coral, foram períodos mais curtos. Mas o que eu sempre aprendi é que a gente precisa encontrar uma unidade ali dentro, né? Uma unidade sonora, né? Uma sonoridade assim mais unida, né? Assim, sem ficar cantando mais forte que o outro, não sei o quê, precisa encontrar essa sonoridade, essa unidade. E aí, eu fiquei pensando sobre, quando você falou sobre o quadro, em ressaltar algumas tonalidades de cores, aí eu fiquei pensando sobre como é possível você transpor essa ideia para a pessoa está desejando escrever um arranjo, e aí ela escutou a sua fala de repente, né? E aí ela tá, interessante, eu vou experimentar isso, né? E transpor essa ideia, de repente conseguir ressaltar algumas sonoridades dentro daquele arranjo, mas é, sem colocar ai, me faltou a palavra. Mas, assim, sem, entre aspas, destruir essa ideia da unidade, né? Assim, ressaltar, porque, assim, eu falei de intensidade, né? Um cantar mais forte que o outro, mas tem outros aspectos nessa ideia da unidade do coral, né? E aí, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, de que maneira, né, quais são as possibilidades que a pessoa tem. Isso eu estou pensando aqui numa pessoa que está querendo começar a escrever para coral, não tem muita experiência nisso, mas aí a pessoa ficou inspirada nessa ideia e aí está querendo pensar em possibilidades. São muitos. Olha, o artista, ele precisa. Realmente é tudo muito. É tudo muito interno, é tudo, princesa, uma questão de ver como eu vejo. Somos duas pessoas, vamos supor, estamos aqui duas pessoas lado a lado e estamos olhando para o mesmo ponto. Cada uma pessoa vê uma paisagem diferente, descreve para si próprio uma coisa diferente. Se for escrever e descrever aquilo para, vamos dizer, cada qual está escrevendo uma carta para os seus amigos, vão sair duas cartas totalmente diferentes e tal. Porque nós temos duas coisas que um artista necessita se ater, em especial em relação aos que trabalham com artes coletivas, como a música, o teatro, arte coletiva. Por exemplo, se eu for pintar um quadro, eu e o meu trabalho. Se eu for esculpir, eu e o meu trabalho. Agora, se eu for
cantar em coral, meu trabalho, e cada um com o seu trabalho, e o trabalho de todos tendo a significação de uma coisa só, uma unidade. Depois que você acabar de produzir, quando você preparar realmente aquilo ali, o trabalho tem que ser um trabalho, um produto. Ou seja, é o resultado de todas as unidades em separado e de toda a diversidade que foi manuseada no decorrer desse trabalho. Eis aqui o resultado. Tá aqui. Este aqui é o nosso trabalho. Inclusive, é por isso que a gente diz, nós músicos, sabemos muito bem que o trabalho tem de assim, poxa, mas você faz esse trabalho de uma forma muito linda, que coisa linda o seu trabalho. Olhando, vai no dia do show, no dia do concerto, no dia do palco. No palco não está o nosso trabalho. No palco está a apresentação. Por isso que o nome está dizendo, ali vai ser uma apresentação musical. Você vai se apresentar no sentido de mostrar para as pessoas o grau que você conseguiu realizar aquilo ali no trabalho que você teve, que esse é o trabalho sozinho, o trabalho privativo, que ninguém vê, que ninguém aplaude, que ninguém nem sabe. Na hora que todo mundo está cada qual no seu cada qual, cada pessoa nas suas atividades, nas suas preocupações, o artista nas suas atividades e preocupações também está treinando. Você está tocando seu instrumento, você está ideando, você está criando, você está... Aquela atividade que ninguém vê e ninguém sabe. Você sua para fazer aquilo. Você se exaure muitas vezes, não estou reclamando do trabalho, não estou querendo falar uma coisa negativa, mas estou dizendo se exaure porque a gente cansa, porque fisicamente aquilo exige de nós e tal. Você se cansa e você se exaure. É uma coisa que ninguém sabe, que ninguém vê, mas é a coisa que vai aparecer realmente no dia do palco. É por isso que as pessoas acham, né? Tem quem não conhece de fato a rotina de uma pessoa que trabalha com música, as pessoas acham que é tudo mágico, né? Que a gente, sei lá, veio uma fada madrinha e pegou a varinha né? Pois é, colocou todas aquela maravilha que você faz no seu celo, como se você não tivesse tido trabalho nenhum. Entre o dia que começou a tocar celo e aquele dia do palco. Não, aí teve todo o trabalho. Esse sim, o trabalho que você fez. No palco é uma amostragem. No palco é uma apresentação, por isso que a gente chama a apresentação do grupo, a apresentação do solista. É um resultado. É um resultado da vida toda, né? Na verdade. Exatamente. A formação de você fez até ali. A formação de um músico é uma formação que acaba se diferenciando de um músico ou de um artista, assim, de maneira geral, se diferenciando de outras profissões, porque é uma formação que começa a partir do momento que você começou a lidar com aquilo, né? Que pode ser na infância, na adolescência, enfim, né? E é uma profissão que realmente precisa de essa formação longa, né, assim, de uma vida, na verdade a vida, e como mexe muito com a nossa humanidade, assim, de maneira geral, né, é uma atividade muito visceral, né, assim, o tempo todo, a gente acaba misturando o físico, o emocional, o intelectual, né, tudo ao mesmo tempo ali, gerando aquele trabalho. Aí a gente acaba dedicando uma energia muito total de nós mesmos. Né? É uma atividade totalitária. Você não faz, vamos dizer assim, eu sou músico e uma outra atividade. Não, a não ser que você não se trate do profissional. Quando é uma coisa, eu não estou desmerecendo de modo nenhum
o artista que, vamos dizer assim, não, o meu trabalho, eu sou advogado e eu tenho os meus momentos de introspecção, de relaxamento, que eu toco violão, ou que eu toco flauta e tal. Tem até um grupo lá de amigos que também são contabilistas, são juízes, e nós nos reunimos de tempos em tempos para tocar. Não, eu não quero de forma nenhuma diminuir esses fazeres, mas e pode-se inclusive ter grandes resultados, mas o camarada que se dedique por aqueles ali, o objetivo principal da vida dele já está claro. O cara é advogado, o cara é juiz, o cara é médico, e se reúne depois, ocasionalmente, quando tem tempo e tal, se reúne com os colegas e vai lá e tal. Ou sozinho, pega o seu instrumento e tal. Esse é um diletante, e não quero, de forma nenhuma, tirar ao nosso companheiro o prazer que ele tenha de forma. É uma das finalidades da música, é uma das finalidades da arte. Como é quem sem seria ele? problema nenhum. Não há nenhum problema. É apenas a questão de que, do jeito que ele, que é médico, considera a medicina, do jeito que ele, que é juiz, considera o direito, o outro considera o violoncelo, o outro considera o contrabaixo, o outro considera a flauta, porque essa é a vida dele. Não é o outro considerar a composição musical e tal. Então, como você estava falando, a questão das nossas. Da busca pela unidade, da observação da imensa diversidade humana. O ser humano é diverso com a natureza. Quando a gente se dá conta de nós próprios, não tem nenhum igual. Por isso que nós somos semelhantes. O nome diz. Não somos. Tem gente que fala utilizando um termo como se fosse sinônimo, e a gente entende, mas a gente sabe muito bem que aquilo ali não quer dizer. Não, todos nós somos iguais. Nós não somos iguais. Nós somos todos, na verdade, semelhantes. E isso realmente nos irmana. Claro, nós somos todos semelhantes. Nós temos, basicamente, tudo em nós funciona da mesma maneira, e isso nos torna, nos assemelha. Tudo isso nos dá uma condição única. Mas é só. No mais, nós somos absolutamente únicos. Somos iguais em direitos, né? Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas... Exatamente. A lei é igual para todos. A lei precisa dizer, todos somos iguais perante a lei, mas, segundo Allende, ele diz o seguinte: não basta que todos sejamos iguais perante a lei, é preciso que a lei seja igual para todos. E nós sabemos que isso é uma coisa um tanto quanto ainda é uma coisa discutível. Aí realmente não. Nós somos iguais, porém, ela não é igual vai depender de uma série de requisitos e pré-requisitos e tal. Pois é. Essa coisa dessa diversidade, nós podemos, no nosso grupo artístico, instrumental, coral, nós podemos, o dirigente, a pessoa que lida com esse grupo precisa estar atenta a essa qualidade, dessa diversidade, e tirar partido disso. Essa busca pela unidade na diversidade, sem jamais esquecer a diversidade, porque é disso que cada grupo vai viver. É isso que caracterizará a voz final, o resultado final de cada pessoa, da atividade de cada um
dos cantores de determinado grupo, às vezes grupos enormes, grandes, com mais de 40 vozes, um coro cantando com mais de 40 pessoas. Eu já cantei num coral de 120 vozes. E assim foi a coisa mais emocionante da minha vida, que eu ainda me emociono só em me lembrar. Foi em 1976, em Campos do Jordão, sob a regência de Eliasar de Carvalho, cantando a abertura 1812 de Pedro Tchaikovsky. Olhe, Nossa. é uma música monumental. Quando eu vejo as pessoas tocando dentro de salão, eu digo, meu Deus, isso não é a abertura 1812. A É o que dá, abertura né? A abertura 1812 não pode ser executada internamente, inside, não existe. Não existe ambiente que comporte aquela música. Ela É precisa verdade. ser executada ao vivo, quer dizer, ao vivo não, no aberto, de preferência diante de uma igreja, diante de uma catedral, porque os sinos da igreja estão na partitura, na previsão da percussão de Pedro Tchaikovsky. 2 canhões de 37 milímetros, na ocasião, foram utilizados. Nossa. Esse coro de 120 vozes, os solistas, 2 orquestras sinfônicas, 4 bandas sinfônicas, uma variedade de percussão, assim, que, olha que eu estou todo arrepiado. Vocês não vão ver, mas eu estou. Não é de frio, aqui está um pouco frio, está legal, está confortável, não é de frio. Eu estou arrepiado desse jeito em me lembrar desse momento de feliz vivência musical que eu tive. Quando a gente, no meio da música, escutava o barulho dos tiros, Eleazar regia, eram 2 canhões, então tinha os 2 soldados aqui, tinha um maestro lá perto, Eleazar regia o maestro, e o maestro tocava os soldados, a percussão dele era os canhões e tal. Você escutava o barulho dos tiros na emoção da peça e sentia o cheiro da pólvora. Nossa. Eu estou profundamente emocionada agora só em me lembrar desses detalhes para lhe relatar, para você ver o poder desse fazer. E com instrumentos assim, de uma forma que alguém poderia dizer, não, mas isso aí não, você não pode pensar em música, sino de igreja, e está lá na partitura de Tchaikovsky. Canhões, está lá na partitura de Tchaikovsky. Quer dizer, alguém precisa conceber, imaginar, dar as ideias, deixar as ideias anotadas, e aí vem alguém ou vários alguéms e pegam, olham para aquelas ideias, que muitas vezes são ideias realmente geniais, como as ideias que Tchaikovsky deixou registradas. Eu, particularmente, sou um apaixonado indiscutível pela obra de Tchaikovsky. Eu sou, meu Deus do céu. Então, chega esse grupo de pessoas e, puxa, que ideias maravilhosas. Vamos reunir um grupo e vamos colocar isso aqui. Vamos comunicar para as pessoas esta carta que este nosso companheiro deixou. Pega a carta e toca com aquele enorme instrumento chamado orquestra sinfônica e todo aquele aparato do grupo vocal, um grupo desse de 120 vozes, que não tinha as 4 vozes dele, não era simplesmente soprano, contralto, tenor e baixo, era soprano e tenor cantando a mesma parte em oitavas, né? Soprano com tenor, contralto, barítono e baixo. Essas eram as 4 vozes do coro. Um coro de 120 vozes. Você imagina que o potencial sonoro com um material orquestral, como eu acabei de dizer, era algo realmente...
uma manifestação musical que eu, particularmente, até hoje, nunca vi igual. Nossa, deve ter sido assim. Você narrando, eu também fiquei arrepiada assim só de imaginar, porque eu já toquei essa peça, mas de forma reduzida, dentro de um teatro fechado, né? Assim, sentindo falta de um monte de coisa, com o que foi possível fazer, né? Pois é. Mas imaginando assim, você ter essa experiência sinestésica, né? De ouvir, de fazer, de ver, de sentir o cheiro, né? Vários sentidos da gente em ação, em atividade, despertados por uma única coisa chamada obra musical. Né? Nossa. É algo fantástico, fantástico. Eu nunca vi até hoje, isso está com muitos anos, foi em 76, eu nunca vi de lá para cá, já vi muitas coisas grandiosas dentro desse âmbito da música, em que eu próprio vivo há tanto tempo, mas eu nunca vi algo que se assemelhasse. Que se assemelhasse, sim, mas que chegasse a ser igual, de jeito nenhum. Quando você falou sobre a regência de Eleazar de Carvalho, eu já fiquei pensando, tinha canhão, certeza. E outra coisa, a regência dele, a segurança que ele passava para as pessoas que estavam, que iam, nós do coro, era um coro de alunos, assim, dessas 120 vozes, um bom número era de alunos, que éramos todos nós. Apesar de que tinha alunos muito bons na época, já tinha gente muito boa, mas aí veio assim também um determinado quociente de pessoal para enriquecer e entre profissionais, pessoas de corais profissionais de São Paulo e tal. Mas assim, ele passava uma segurança para a gente, coisas que quem estava lá do lado de lá assistindo não imaginavam que ele fazia gestos, contagens que ele fazia aqui, contando primeira, segunda, terceira. Ninguém lá está sabendo, ele aqui regendo e preparando. Olha, eu estou aqui. Quando chegar aqui no número 5, aí você já se liga. Tá? Quer dizer, essa espécie de aconselhamento, de ajudazinha amiga e tal, isso realmente eram experiências que a gente não esquece com facilidade. Quem teve essa vivência com ele realmente é muito importante. Foram momentos de grande importância. Essa coisa de saber lidar com as diversidades ali do todo, né? E um coletivo Exatamente. como esse, né, enorme, só de vozes, Ou 120 instrumentos, duas instrumentistas, orquestras sinfônicas, pronto. Que enfim. era a orquestra dos profissionais e a orquestra dos alunos. Entende? Duas orquestras sinfônicas. 4 bandas sinfônicas. O parque de percussão era algo assim compatível com esse outro potencial que eu acabei de falar. E culminando tudo com os carrilhões da igreja e na igreja de Jaguaribe, por sinal, lá na cidade de Campos do Jordão. Que lindo. A igreja de Jaguaribe, no largo da igreja. E culminando tudo com os sinos e detalhe, coisa que as gravações não fazem, as pessoas não se tocam, e eu jamais esquecerei, princesa, jamais esquecerei. Sabe de quê? Existe uma coisa naquele final apoteótico, com toda essa percussão, fazendo aquela movimentação, e o corte final que o maestro faz e cessa tudo, menos os sinos da igreja, que é impossível qualquer coisa cortar aquele som. Uma vez percutido, ele vai vibrar até o final. E isso fica para tudo aquele silêncio total, absoluto, silêncio de Eleazar de Carvalho. E os sinos, não tem mais uma batida dos sinos, mas tem o
fica até o final. Meu Deus, isso é emocionante até o último grau que possa ter. Eu me emocionei agora te contando. Tu imagina na ocasião que isso aconteceu. Nossa, eu tô. Não, e eu me emocionei também aqui com a sua emoção. Pois então, Porque imagine. incrível, né? Assim, coisas, Realmente é algo muito experiências, enriquecedor. Muito enriquecedor. experiências lindas, assim, que a gente tem a oportunidade de viver, né? Pode Que eu crer. não tive a oportunidade de viver tocando, mas eu estou tendo a oportunidade de viver agora, escutando, né, a sua Pois é, narrativa. né? Pelo menos uma referência a isso, né? Que é maravilhoso, assim, saber que algo assim aconteceu, né? Isso, E, exatamente. e ter contato com alguém que E as viveu essa. pessoas que aqui estavam assistindo, é aquela peça tão marcante que as pessoas ficam em estado de choque e só reagem alguns segundos depois, assim, tipo assim, meu Deus, aí quando todo mundo se toca que acabou, explode assim aquela onda de aplausos que muito, muito emocionante realmente, muito bonito. Nossa, que lindo. Lindo demais, e lindo demais também esse nosso encontro aqui, né? Essa Pois é, nossa. princesa, eu vou te contar, foi absolutamente diferente de tudo que eu imaginei. Eu vinha morrendo de medo, de meu Deus, se não vier ninguém para perguntar alguma coisa, o que é que eu vou ficar minha cara? Aparecer. Mas não, graças a Deus que de repente a própria atividade começa a se impor e a gente aparece o que dizer, né? É, sim, né? E a sua fala antes desse nosso papo aqui, assim, foi muito enriquecedora, assim, eu acredito que todo mundo que vai assistir vai, né, Espero que ter sim. uma contribuição riquíssima para a sua formação, né? E eu só tenho a agradecer, na verdade, que já finalizando, né, já encerrando esse nosso momento, eu quero agradecer imensamente a sua participação no FIME, né, em nome da Casa de Vovó Dedé, em nome da comissão organizadora do FIME. Nós aqui eu agradeço, né, a sua participação, né, a sua disponibilidade, a sua sugestão de tema, né, que esse tema arranjo coral, um tema como você bem trouxe, né, na sua fala, um tema que é, contribui demais para esse tema geral, que é a música instrumental, né? Que tem essa conexão importantíssima, né? Entre já que a voz é o nosso instrumento nato, né? E eu quero agradecer também a sua disponibilidade em ter gravado as aulas, né? E agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco, assim, nessa faixa bônus, né, do curso de arranjo coral, esse Muito bom. esse a mais aqui, né? Então, enfim, eu deixo aqui para suas considerações finais com muita gratidão e muita gratidão por ter. Eu me sinto muito grata por ter tido a oportunidade de viver esse momento aqui. Princesa, eu também me sinto muito grato, porque essa instituição, a Casa de Vovó Dedé, como você sabe, eu há algum tempo já estou ligado aos fazeres desta instituição, que eu tenho grande admiração, que eu sempre, ela, desde pela sua história, eu não conhecia a Casa de Vovó Dedé no seu nascedouro, mas eu tenho relatos, eu conheço a história e sei assim que realmente ela tem estado a serviço do bem das comunidades, das pessoas da comunidade aqui na Barra do Ceará, em especial outras pessoas também, mas em especial aqueles que estão que moram aqui no entorno da instituição. Essas pessoas têm aqui uma oportunidade ímpar de se desenvolver, bastando para isso que
tenham o desejo de fazer, literalmente fazer e acontecer nas diversas atividades artísticas, em especial as leads musicais. Então, cada oportunidade que tenho de estar por perto, para mim, isso é algo que eu não posso me permitir perder. A não ser que, se algum dia chegar um momento em que eu realmente não possa. Mas eu espero que esse momento não chegue. Que cada vez que você me convide, ou o Evelter me convide, ou o Wagner me convide, eu diga, certo, estou dentro, somos, cadê onde é que eu assino? Eu quero estar junto. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por me Tarcísio, terem. desculpa. Nós estamos aqui já na nossa finalização, mas aí entrou uma pessoa que está inscrita no curso, é o O Jonas. Jonas Abreu. E aí eu gostaria de saber se você gostaria de conversar com ele, se nós temos ainda tempo. E ao Jonatas, se você quer aparecer aqui na transmissão, aí você faz um legal para mim. Pronto. Então vamos fazer essa coda aqui no nosso. Exatamente. Me ouvem? Tranquilo? Sim. Olá, Jonas. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, muito obrigado. Eu peço desculpa ter entrado atrasada, porque a correria do trabalho do dia a dia acaba nos atrasando, Perfeito. mas essa importância, né, de se trabalhar a questão do coral, ou seja, da gente trabalhar vozes, aperfeiçoando as vozes, melhorando as vozes, isso é importante, né, Tarcísio? Sim. Eu tenho um professor, porque eu ainda sou aluno também, tá? Quem não é, né? Quem não Aqui em é São aluno? Luís, aqui na UEMA, em São Luís do Maranhão, e ele sempre nos fala que toda voz é possível de cantar, né? Então não adianta você querer selecionar, ela vai encaixar em algum lugar. Dizer que uma voz não é perfeita, isso é uma inverdade, né? Porque você pode ter vozes que você acaba podando, cortando, e deixando a pessoa mais tímida por conta disso. E o coral nos traz essa oportunidade de conhecer todas as vozes e de colocar todas as vozes para cantar, independente de como você canta. Você só precisa aprender e adaptar a sua voz a isso, certo? Isso. Verdade. E é básico isso. Eu queria só agradecer a oportunidade, né, de estar junto com vocês, mestres, aprendendo com vocês e podendo levar adiante, né? Daqui a pouco que eu trabalho com um grupo de coral aqui, Muito bem. né, e a gente vai aprendendo também com essas vozes maravilhosas que existem dentro de cada um de nós. Verdade. Pois é, nós também queremos agradecer a sua participação aqui nesses momentos, até nesses momentos finais da nossa atividade. A gente agradece você estar junto conosco. Caso alguém enderece para casa questionamentos posteriores, ulteriores a estes momentos, que aqui é a finalização, vamos dizer assim, formal da atividade, mas se alguém posteriormente tiver algum pedido de alguma informação a mais dentro do que a gente se propôs a dizer, aí vocês, por gentileza, Brena, vocês encaminhem para mim, que eu terei o maior prazer do mundo ter o contato com essa pessoa, por acaso, que venha a se interessar por algo que eu possa fornecer, tá bom? Certo, Tarcísio, eu encaminho sim, né? Na verdade, a gente tem lá no site, onde tem as aulas gravadas, tem um espaço para comentários. E aí a pessoa pode colocar uma dúvida, uma pergunta, um comentário assim mais geral, enfim. Lá tem o espaço, mas também se as perguntas chegarem por outros meios, aí eu encaminho a você e aí faço essa ponte, né? Para você encaminhar a sua resposta também.
Então, agradeço ao Jonas pela participação, né, por estar aproveitando o curso, né, as aulas gravadas. A gente vai disponibilizar no site, lá onde tem as aulas gravadas, e a gente vai disponibilizar também no canal da TVDD, no YouTube. E quando esses links forem disponibilizados, aí todas as pessoas vão receber e-mail, informações no WhatsApp, né, como eu tenho mandado, para todo mundo, né? E aí o importante é que possa ficar lá para todo mundo acessar na hora que puder, na hora que quiser, e aí não entendeu uma coisa, volta. O legal de ter a gravação é isso também, né? Porque Pois pode voltar, pode pausar, aí não, eu só quero até aqui, aí pausa, aí depois volta e continua a assistir, né? Então, isso na comodidade de cada um, né? Isso, fica mais acessível. Eu entendo que acaba ficando mais acessível, porque cada um acessa da maneira que conseguir, né? Então, eu agradeço, Jonas, a sua participação. Né? Eu que agradeço a vocês. Desejo uma ótima continuidade do festival para você, tá bom? Obrigado, uma boa noite para vocês. Grande abraço, meu velho. Paz e bem para você. Paz e bem, fiquem com Deus. Mesmo. Pronto, e aqui nós vamos seguir na nossa finalização. Nosso último adeus. Paz e bem para você. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunização, viu? Um abraço que eu envio por seu intermédio para nosso Evelter, tá bom? Darei. E aí a gente vai se falando aí na medida do que se tornar necessário. Tá bom. Tudo de bom, então, para você, né? Para sua companheira linda, né? Que eu vejo muitas declarações lindas no Instagram, né? Tá? Esses dias mesmo eu vi, né? Um texto lindo, uma foto, enfim. Então, tudo de bom para vocês, para sua família, né? Obrigado. Que a gente siga aí fazendo arte, fazendo música, colocando essa nossa essência para se comunicar com as outras essências, né? E que a gente siga vivendo coisas belas e fazendo coisas belas. Amém. Por aí. Tá bom? Paz e bem, princesa. Tudo tchau, de bom. tchau. Tudo de bom. Então, nós ficamos por aqui, nesse encontro maravilhoso com o professor Tarcísio Lima. E seguimos com o FIME, com os recitais, mesas temáticas, os cursos que estão disponíveis no site, o material também que está sendo disponibilizado no canal da TVDD, no YouTube. E é isso. Desejo tudo de bom para todo mundo que está me vendo e um bom aproveitamento desse material. E a gente vai se encontrando aí nesse mundo de arte, de vida, de humanidade. É isso. Tudo de bom.